Ai, Jesus. Ah, é sério? Só que eu não conheço, sério, porque da última vez eu já pus isso várias vezes. Tá bom, então vai. Entendeu? Sei, você que sabe. A necessidade. É rapidinho. Semana passada, a gente abordou um assunto muito íntimo nosso, que foi como eu contei pra minha família. E hoje a gente quer contar como que o Matheus se assumiu pra família dele. Por que fizemos em vídeos diferentes? Porque as reações e as realidades foram totalmente diferentes. E os dois vídeos, a gente acredita que serve muito como inspiração pra muitas famílias, assim. A gente brinca que a gente era hétero, mas na realidade eu sempre fui gay, sempre soube. Só que eu sabia que tinha algo de errado, então pra mim eu nunca ia assumir, nunca ia falar pra minha família. Eu ficava com as meninas normalmente, até tinha fama de pegador. É verdade. Mas pra mim ok, tipo, eu ia viver minha vida assim, escondido. E aí eu conheci o Rafa no bar, quem não viu esse vídeo a gente já falou como a gente se conheceu. E aí a gente começou a ficar, e aí eu me apaixonei por ele. A gente ficou 6 meses escondido, sem ninguém saber, eu e o Rafa. Também tá nesses vídeos aqui pra trás que o Matheus dava aquela surtadinha, porque É. ninguém podia descobrir, ele queria ser hétero para sempre. Sim. E aí eu contei, aí eu falei, não tava aguentando mais não contar pra ninguém. E eu fui lá, contei pros meus amigos primeiro. E aí depois eu senti a necessidade de contar pra começar a contar pra minha família. E aí o que eu fiz? Contei pra um tio meu, ele é um pouco mais velho que eu, mas a gente é muito parceiro. Aí eu contei pra ele, ele ficou de boa, falou assim, não, Matheus, se é isso que você quer, vai ser feliz e tudo mais. Mas eu pedi pra ele não contar pros meus pais, que eu queria que contasse. Só que eu não sabia como contar, porque meus pais, eles são muito religiosos, muito católicos. Minha mãe é ministra da Eucaristia, já eram coordenadores de ECC, e eles são muito ativos na comunidade. E aí o que eu fiz? Contei pra uma prima minha, que é uma prima que a gente é muito amigo também, a Milena. Tudo pelo WhatsApp, tá, gente? Porque eu tinha muito medo de falar cara a cara com a pessoa. Matheus ama o WhatsApp para um assunto profundo. Sempre falava pelo WhatsApp. Nunca vou entender. Aí minha prima, conversei com ela um monte, ela também me tranquilizou, me entendeu. Só que ela falou que eu precisava contar pros meus pais, que era importante eles saberem por mim do que descobrir. Porque como já tinha muita gente sabendo, meus amigos já estavam sabendo, meu tio estava sabendo, meu tio é irmão da minha mãe. Aí minha prima falou, acho melhor você contar pros seus pais antes que alguém descubra. E aí eu falei pra ela como que conta pra minha família, que eu não sabia como contar. E ela falou assim pra mim, Mate, você tem que plantar uma semente pra árvore nascer. Você não pode plantar uma árvore grande e querer que ela floresça. Você tem que plantar uma semente e ir regando até ela nascer. Daí ela falou assim, tá, mas o que eu faço? Daí ela falou assim, ó, vai contando, vai falando que você tem um amigo, que ele é gay, pra ver o que eles falam. Quando você for sair com o Rafa, fala que você vai sair com o Rafa. Fala que você tá dormindo na casa do Rafa. Que até então eu não falava nada, eu falava que tava indo na casa de uma amiga, que eu tava dormindo na casa de uma amiga, que eu tava indo levar a minha amiga pra viajar. E aí o que eu fiz? Eu comecei a falar, mãe, tô indo sair com o Rafa. Ai, mãe, eu vou dormir na casa do Rafa hoje. Mãe, o Rafa tem um bar. Comecei a contar e inserir o Rafa no meu contexto, na minha vida. E minha mãe sempre com uma pulguinha atrás da orelha. E aí teve um dia que eu tava em casa, cheguei em casa, eu andava bem estressado assim com meus pais, porque eu queria que eles entendessem, queria contar logo pra eles e queriam que eles aceitassem de boa. Só que eu não sabia a reação deles, então eu tava sofrendo muito. E aí eu cheguei em casa e fui deitar no meu quarto, aí a mãe foi atrás de mim, aí ela falou assim, o que foi, Matheus? Por que você tá assim? Daí eu falei assim, mãe, não sei, a vida é difícil, né? Daí ela, por que é difícil? Eu falei, não, nada, você não vai entender. Daí ela, onde você tava? Eu falei assim, tava na casa do Rafa. Daí ela, o que você tava fazendo lá? Eu falei, mãe, tava assistindo filme, tava com ele. Daí ela falou assim, ele mora sozinho? Eu falei, não, ele mora com o pai dele. Daí ela falou assim, ele tem namorada? Daí eu falei assim, não tem. Daí eu comecei a chorar. Daí eu falei assim, não tem. Daí ela, por que ele não tem namorada? Daí eu falei assim, porque ele é gay. Daí eu comecei a chorar muito, chorei muito. Daí ela falou assim, o que foi, Matheus? Eu falei, mãe, eu também sou gay e eu namoro ele. Aí eu comecei a chorar desesperadamente, sério. Eu tava deitado na cama, ela tava deitada do meu lado e ela ficou passando a mão na minha cabeça. Tipo, tranquilo, passando a mão na minha cabeça, falando tudo bem, que era pra eu chorar mesmo, que era pra desabafar. E aí ela falou assim, a gente precisa contar pro seu pai. Quer que eu conte? Eu falei assim, não, deixa que eu conto. Aí ela chamou meu pai no quarto, meu pai entrou, daí eu tava chorando, aí a mãe olhou pra ele e falou assim, o nosso filho é gay. Aí meu pai não falou nada, meu pai falou assim, Matheus, tipo, só um Matheus, e passou a mão na minha cabeça, que eu tava chorando muito. Só que daí a mãe falou assim, quer contar pro seu irmão? Pro meu irmão eu não quis contar.
E aí foi aí que tudo começou, toda a história começou da minha família. Eles sempre foram muito felizes, muito alegres. Tipo, minha mãe é igual eu, doida, assim, pirata. E depois que eu contei pra ela, ela ficou triste. Ela ficou quieta, assim. Ela aceitava, ela me respeitou, me falou que era pra eu ficar tranquilo, que era pra eu dormir, pra descansar. Aí eu dormi. Aí no outro dia eu acordei, minha mãe falou assim, dormiu bem? Eu falei, dormi. Ela, que bom. Mas eles já estavam estranhos no próximo dia. Gente, eu me emociono quando eu conto essa história. Desculpa pelo choro. E aí a gente ficou nisso por um mês, mais ou menos, só eles sabendo. E minha mãe e meu pai tristes, eles ficaram tristes. Tipo, mudou a frequência, a luz da minha mãe. Porque ela tava digerindo ainda. Então ela sempre me perguntava coisa e sempre que eu respondia a gente brigava porque eu queria enfiar goela abaixo isso nela. E eu não tava respeitando o tempo dela. Então ela perguntava uma coisa e eu era grosso com ela. Porque ela tava tentando entender e eu não tava querendo explicar. Eu tava querendo que ela... Tava querendo forçar, tipo, aceita e aí isso acabou. E tadinha, ela tava querendo entender. Hoje eu sei que ela tava... Hoje eu sei que ela e meu pai estavam querendo entender o que tava se passando. A minha mãe não queria contar pra minha família. Porque toda a minha família é muito grande, a minha família. Eles não queriam que contassem. E eu também não queria, foi uma decisão nossa, nós três. E a gente viveu nisso só nós três por um tempo, e os meus amigos já sabiam. A gente brigava muito, porque sempre que ela perguntava, eu era estúpido, eu falava, é isso e pronto, não quero conversar sobre isso. Só que ela sempre queria entender o que se passava. Aí um dia eu falei assim pra ela assim, mãe, você não me deixa, eu tô sofrendo, deixa eu ser feliz. Ela falou assim, você acha que eu também não tô sofrendo? E queria abraçar minha irmã, queria abraçar minha família e contar pra eles. Eu falei assim, pode contar. Ela falou assim, não, eu quero que você conte pra todo mundo. E aí eu lembro que um dia minha mãe falou assim, que ela aceitava, mas ela nunca ia querer conhecer o Rafa. Eu falei, tá bom, você não precisa conhecer. E eu falei muito com a minha prima, essa minha prima que falou da árvore, a Milena. Daí ela falou assim, Mati, sua mãe tem que aprender, você tem que responder ela, é uma coisa nova pra ela. A gente nunca teve isso na família, então ela vai querer saber, ela vai querer entender. Você não tem que ser estressado, você tem que ter paciência. Se você quer mostrar pra ela que é uma coisa normal, então conversa com ela. E aí eu comecei a conversar com a minha mãe, ela começou a perguntar, começou a entender. E aí eu fui falando, e ela foi respeitando. E aí teve um dia que eu cheguei e perguntei, mãe, você contou pro Heitor? Ela falou assim, contei. Eu falei, por quê? Ela falou assim, que ela tava limpando as coisas dele. E aí dentro do caderno, ele tinha uma matéria, eu acho, de religião na escola dele. E aí a mulher falou pra escrever um pedido num papelzinho e embrulhar. E aí ele guardou esse papelzinho dentro do livro dele. E aí a mãe tava limpando, caiu esse papelzinho. Daí ela foi ler e tava assim, eu queria saber o que tá acontecendo em casa. Meus pais e meu irmão estão muito tristes. E aí minha mãe viu aquilo, ela ficou chateada porque meu irmão tava querendo saber o que tava acontecendo. E ela contou pra ele. Só que meu irmão, pra ele é indiferente isso, entendeu? Que era melhor ter contado antes, porque ele não tava entendendo o que tava acontecendo em casa. Porque realmente a gente ficou triste, eu, meu pai e minha mãe. O clima em casa ficou diferente. Porque a gente brigava muito, mas não brigar de tipo, ai, não quero e não sei o quê. Mas brigar porque ela queria entender e eu não queria falar. Eu sou meio explosivo, então eles perguntavam e eu respondia de uma forma grossa e a gente acabava brigando sempre. Mas aí depois minha prima falou pra mim que eu tinha que ir com calma e ela tinha que ir se acostumando. Eu me acalmei, eu baixei a guarda e comecei a contar como conheci o Rafa, como a gente começou a namorar. Aí eu contei que eu sempre fui gay, ela perguntou, mas você namorava a menina? Daí eu falei que era uma fuga, que era da sociedade não aceita. E aí ela foi entendendo isso. Um dia ela conheceu o Rafa e foi lá em casa fazer alguma coisa, não lembro, né? E aí ele tava dentro do carro, só que ele não descia, aí eu que desci. Aí minha mãe foi lá fora, falou que queria conhecer o Rafa. Ela e meu pai. Daí eu falei, amor, desce. Aí ele desceu do carro, todo nervoso. Não, um parênteses, porque eu sempre passava de carro e deixava o Matheus lá pra ir buscar, isso nunca aconteceu. Tudo certinho, no dia que eu fui mulambento, entendeu? Com pijama, assim, ó, tudo largado lá, aí foi o dia. Eu falei, ai meu Deus. Minha mãe é uma pessoa muito sábia. Aí ela foi lá fora, abraçou o Rafa e falou assim, seja bem-vindo à família. Você lembra disso? Daí foi que as coisas começaram a melhorar, depois que ela conheceu o Rafa. E aí foi voltando o brilho deles. Foi voltando, minha mãe foi voltando a ficar feliz. Eles voltaram a ser quem eles são. Aí precisamos falar sobre sua avó. A minha avó foi a última a saber. Que todo mundo falava, não vamos contar pra sua avó, nem pro seu avô.
porque eles são mais de São mais de idade, idade, é difícil entender, se é difícil pra gente, imagina pra eles. Até então a gente já não tava escondendo mais nada, eu e Rafa. E minha avó tem Facebook. E aí teve uma vez que a gente postou uma foto, a gente tava de Mari e Luigi, eu e Rafa, né? Teve uma festa fantasia aqui em Londrina. E aí fui de Mari, Matheus foi de Luigi e uma amiga nossa, Carol, foi da Princesa. E na foto, a gente fez uma brincadeirinha, tipo, se eu tava segurando o Matheus e dando um selinho e a Carol de Princesa assustada olhando assim. Tipo, ao contrário, Ao contrário, né? Porque o Mário fica a princesa. E aí minha avó viu essa foto. Só que ela não veio falar comigo, ela foi falar com a Milena. A Milena, a minha prima, ela tá em tudo. E ela chegou na Milena e falou: filha, e o Matheus? Minha prima falou: o que tem, vó? Ela falou assim: ele não vai namorar, ele não namora. Ela, por quê? Ela, porque eu vi ele beijando um menino. Aí a Milena ficou branca, porque ninguém queria contar pra minha avó. Tipo, era um segredo da família, tipo, toda a família. Minha avó e meu avô não iam saber. E aí a Milena falou assim: nossa, vou ter que contar, porque ela viu. Então ela falou assim: avó, ele namora um menino já faz tempo, mas a gente não queria contar pra senhora. Daí ela falou assim: por quê? Se ele tá feliz é isso que importa. Tipo, minha avó falou: se ele tá feliz é isso que importa. Aí ela ainda falou assim pra minha prima: não é pra vocês excluírem ele da família. E aí nisso, minha avó mandou uma mensagem depois pra mim. Falou que ela sentia minha falta, mas que era pra eu ser feliz. Se eu tivesse feliz era isso que importa. Aí ela falou com todos os meus primos que eram pra eles me tratarem normal, porque é normal isso. Gente, aí foi isso. Aí toda a minha família ficou sabendo, as coisas melhoraram. Minha mãe aceitou, agora pra ela é tranquilo. Agora ela ama o Rafa de paixão. Eles frequentam aqui em casa, meu pai frequenta aqui em casa. Assim que a gente começou a morar junto, foi assim, apesar da novidade, mas eles deram fogão, ajudaram a gente com fogão. O pai do Matheus instalou tudo que tem pra instalar numa casa, foi o pai do Matheus que instalou. Então o chuveiro não tinha, ele foi lá e instalou o chuveiro. Porque o pai do Matheus sabe fazer tudo que você imaginar. Precisava pendurar a televisão, ele veio pendurar a televisão. Aí precisava montar a cômoda, ele veio e montou a cômoda. Deu cortina pra gente. Comprou cortina. Aí se preocupou em comprar uma cortina que é blackout pra pôr no quarto, porque a janela é só de vidro. Aí compraram uma cortina blackout, colocou. O que mais? Tudo que precisou fazer em casa. Sim. Seu pai veio e ajudou, ou sua mãe veio e deu, foi assim. E aí a gente vai em evento de família agora. O último que a gente foi um casamento de uma prima. E aí a gente foi tirar foto, sabe quando vai tirar foto com a noiva e com o noivo? Aí foi eu, meu irmão, minha mãe e o meu pai. E aí minha mãe olhou pra ela e falou assim: vem, você também faz parte da família. Sim. A realidade da família do Matheus é a maior realidade das famílias, principalmente aqui no Brasil, né, que é onde a gente vive. A gente não tem muita noção, pelo menos há pouco tempo atrás, agora está sendo mais trabalhado, mas até pouco tempo atrás a gente não tinha muita noção do que era uma realidade homossexual. Então é normal que seja difícil. Então o que acontece? Quando chega com uma notícia dessa, existem 3 caminhos que eu acho que as famílias podem tomar. Ou elas podem ir pela indiferença, que é aquela família que, tipo assim, não se fala nisso aqui dentro dessa casa, o que é muito horrível e mata a pessoa por dentro. Existe o caminho do ódio, que é o que a gente ouve muito, assim, então, de mães que botaram fogo no filho porque o filho é gay. De pais que espancaram os filhos com um soco no estômago. De pais que assassinam os próprios filhos. Que expulsam de casa. Que expulsam de casa, que levam os filhos ao suicídio com as palavras de ódio que eles proferem, assim. E não são poucos os casos. Se a gente dá uma olhada nos números, são muitos os casos que acontecem isso, assim. Tem até esses vídeos, trolei minha mãe, sabe, da vida, que é uma brincadeira ridícula que tem na internet. As pessoas brincando como os pais reagiriam se eles fossem gays. E as reações são absurdas, assim. Tem mãe que pega faca, tem pai que ameaça o filho de morte, tem... essa família escolheram o caminho do ódio. E tem, graças a Deus, as famílias que escolhem o caminho do amor. Que foi o que aconteceu com a família do Matheus. Que é quando você se depara, quando eles se deparam com uma coisa que eles desconhecem, porque até então não teve contato nenhum. E por mais difícil que seja, e a gente compreende que seja difícil, escolherão o amor. Então escolheram descobrir o que é, entender o que está se passando, querendo conversar. Matheus ali naquela impulsividade de eu sou e pronto e não quero falar sobre isso, que também eu acho que é uma reação natural. Quando você se reprime por muito tempo, você quer explodir. Eu não acho que seja o melhor caminho. O melhor caminho é explicar para as pessoas que não entendem aquilo que se passa dentro de você. E quando a família está aberta... eu sou um chorão, desculpa. E quando a família está aberta a amar,
Gente, o amor é a melhor linguagem. O amor é a linguagem que resolve tudo. E eu acho a reação da família do Matheus incrível, porque foi assim, nós não entendemos. A gente não sabe o que está acontecendo. Você me explica? Você vai ter paciência de me explicar? E o que o Matheus fez? Vamos lá, vamos tentar. Apesar dele, depois, apesar dele não ter muita paciência no começo. E olha que maravilha hoje. Olha o jeito que eles me tratam. Hoje é incrível, sério. A ponto assim, se um dia eu não vou no almoço da família, ela manda no potinho, sabe? A comida. Aquela coisa de, né? Sim. De família mesmo. Então é muito importante que as famílias tenham essa atitude de amar. Querer entender o que se Querer passa. entender. Não é assim. Se for fácil pra sua família, como foi pra mim, tipo assim, ah, legal, é um detalhe, que ótimo. Mas a gente sabe que essa não é a maior das realidades. A maior das realidades que a gente encontra hoje nas famílias brasileiras é isso, nós não conhecemos sobre o assunto. E aí você vê qual caminho você vai escolher. Ou você vai ser indiferente e matar seu filho aos poucos por dentro. Ou você vai odiar e literalmente matar o seu filho, ou espancar o seu filho. Ou você vai amar e entender o que está acontecendo e ver que não tem nada de errado e que não é um bicho de 7 cabeças. E conhecer o mundo de amor. E a nossa esperança é essa, assim, que as famílias possam... Se você não conhece sobre o assunto, ou não aceita, ou não entende, é só escolher o caminho do amor. Se você ama a pessoa que se assumiu gay dentro da sua família, se você ama, são essas opções que você tem. A indiferença, o ódio ou o amor. E o amor sempre é a resposta para tudo. Pais, amem seus filhos. Entendam eles. Eu fico pensando como que aquela mãe que botou fogo no filho vive hoje. Ela nunca vai ter paz o resto da vida dela, é impossível. Né? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa história que eu falei. Eu mais chorei do que falei. Mas espero que esse vídeo sirva de exemplo pra alguma família. E que o amor vença. E que o amor vença. Sempre. Sempre.